Olá, oitavo ano! Tudo bom com vocês? Eu sou a professora Cristiane e hoje, nós vamos para mais uma aula de redação. Vamos lá, então? Acompanhem comigo. Prestem atenção, podem fazer as anotações do caderno. Hoje nós vamos falar sobre narrativa de ficção científica. A ficção científica é um gênero ficcional, cujos conteúdos se baseiam em supostos feitos científicos ou técnicos que poderiam acontecer no futuro. O gênero da ficção científica também foi conhecido como literatura de antecipação, dadas as características mencionadas. Por quê? Previam algo que poderia acontecer, certo? Por isso que ele tem essa ideia de prever o futuro. Efetivamente, muitos autores de ficção científica conseguiram antecipar, prever o surgimento de diversos inventos, como foi o caso de Júlio Verne, com os submarinos ou as naves espaciais. Então, no texto dele, ele falava de submarinos, o Júlio Verne. E não temos hoje em dia não, já há bastante tempo, submarinos? Então, ele fez uma previsão e aconteceu. Uma das características desse gênero é a sua capacidade de persuadir, ou seja, convencer as pessoas com sua narrativa, levando-as a acreditar naquele mundo. Então, o texto é tão bem elaborado que o leitor acaba acreditando, que aquilo vai acontecer algum dia, ou que já aconteceu. Possui a narrativa de possíveis fatos que poderiam acontecer em outro tempo ou espaço, apresentando histórias fictícias e fantásticas. Porém, apesar de um enredo que é julgado como absurdo, torna-se convincente por se relacionar com a ciência. Além disso, pessoas e lugares são descritos ao longo do texto e há um uso de expressões que informam o leitor do tempo em que os fatos se realizam. É um texto que utiliza a língua padrão, possuindo normalmente verbos no pretérito e no futuro. Assim, apesar de ser um texto fantasioso, os acontecimentos narrados são possíveis de ocorrerem em uma época distante ou muito próxima da realidade do leitor. É o que eu falei sobre a questão do Júlio Verne, que ele escreveu sobre os submarinos, prevendo e aconteceu. Alguns dos principais autores de ficção científica. Quais são eles? H.G. Wells escreveu sobre viagens no tempo, invasões extraterrestres e super-heróis. Júlio Verne foi quem iniciou as histórias sobre viagens para fora da Terra e também dentro do nosso próprio planeta. Isaac Asimov, responsável por trazer à realidade a presença de robôs antes mesmo desses existirem, tá bom? Então, quem tiver interesse e curiosidade, aí segue esses autores que valem a pena vocês pesquisarem sobre eles e também lerem obras deles. Aqui os livros. Eu, Robô, O Fim da Infância, A Máquina do Tempo, O Guia do Mochileiro das Galáxias e 20 Léguas Submarinas. São livros que falam sobre esse assunto que a gente está falando, sobre a questão da ficção científica, tá bom? Turma, então hoje eu trouxe para vocês as características desse tipo de texto, que é um texto, uma narrativa, que é um texto narrativo, mas ele é de ficção científica, que é um texto, claro, que é uma ficção, mas que ela pode acontecer, certo? Lá no nosso futuro. Então, na apostila vocês têm esse conteúdo, é importante que vocês leiam, tá? Que tem texto lá falando sobre isso. Um grande beijo, oitavo ano. Até logo!